Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Entre Provas e Páginas. Eu sou o Daniel, sou analista do TCDF. E pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui um pouco sobre as provas discursivas, né? Vocês viram aí que eu coloquei na thumb do vídeo, né? Que eu fiz 98% da discursiva do Bacen. Vou deixar aqui embaixo, depois no vídeo, né? Um print para mostrar isso para vocês. Numa prova que valia 80 pontos, eu acabei pontuando cerca de 78,5, o que equivale a 98%, né, da pontuação da discursiva do Bacen, que é um dos concursos mais concorridos, né, do Brasil. Então, a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês 5 fatos sobre a prova discursiva que você precisa saber, porque a discursiva provavelmente é uma das partes mais importantes do concurso, né? Eu já vi muitos casos, e aconteceu comigo inclusive, em uma prova que eu fiz, de o candidato acabar indo bem na prova objetiva, né, fazer uma boa pontuação, mas a discursiva acaba tirando ele do jogo. Como eu falei no vídeo anterior, eu acabei sendo eliminado num concurso público da ADASA porque eu não terminei a discursiva no tempo disponível. E eu acabei sendo eliminado por isso. Então, pessoal, a discursiva ela é muito importante, talvez seja a mais importante e mais decisiva parte do concurso, porque vai separar os meninos dos homens e provavelmente vai fazer você ganhar muitas posições se você for bem. Então eu quero que vocês fiquem ligados nessas 5 dicas que eu vou dar para vocês. Na verdade não são 5 dicas, elas são mais 5 fatos que eu entendo hoje de prova discursiva que você precisa saber se você quiser ter um bom desempenho igual eu tive, né? Então vamos lá. Então, o primeiro fato e talvez o que é o ponto de partida aqui para a gente conversar sobre a discursiva é algo que vai parecer muito bobo, mas na verdade é fundamental saber. Porque muitas pessoas falam para mim, Daniel, como que você estudava para a discursiva? Você fazia algum curso específico? O que você fazia? Então essa é a dica número 1, pessoal. Estudar o conteúdo teórico é estudar para a discursiva. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no estudo por questões a gente acaba decorando algumas coisas que mais caem, algumas respostas que são muito no estilo da banca, né? Formas de cobrança que o nosso cérebro acaba decorando algumas coisas e muitas vezes a gente não sabe muito bem por quê, a gente não entende ali, né? Só que quando parte para uma prova discursiva, a coisa muda de figura, porque vai ser dada a você uma questão aberta e você vai ter que desenvolver aquele raciocínio. Então, meu amigo, se você não sabe o conteúdo teórico de forma detalhada, você vai ter problema para desenvolver um texto bem feito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de frisar é isso: estudar o conteúdo teórico, você está estudando para a prova discursiva. A prova discursiva ela exige que você tenha um repertório teórico de conteúdo muito grande para que você possa se dar bem, porque assim você vai conseguir colocar todos os detalhes daquilo que o examinador quer de você, para que você possa fazer uma boa pontuação. Então leve em consideração esse primeiro ponto. Estudar o conteúdo é estudar para a discursiva. E a partir daí a gente pode tecer outras considerações que são os outros fatos que eu quero que você saiba sobre a prova discursiva. Bom, o segundo ponto é o seguinte, e pode ser um ponto que algumas pessoas não concordem comigo e está tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas é uma coisa que eu aprendi, um fato importante. Então, fato número 2, não faça rascunho. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, pessoal, nós temos concursos públicos em que nós temos as provas em apenas um turno, né? Você vai lá, faz a prova de manhã ou de tarde. E aí você tem lá, por exemplo, uma prova do Sebrasp, em que você tem 120 itens para julgar, mais uma prova discursiva para fazer em 5 horas. Pessoal, não dá tempo de você fazer rascunho e passar limpo em 5 horas de prova, além de fazer a prova objetiva e passar para o cartão de resposta. O rascunho ele vai te prejudicar e vai fazer você perder tempo.
O custo-benefício do rascunho, ele é ruim, porque vai fazer você perder tempo e que você poderia estar gastando na prova de outra forma, né? De fato, existem provas que você tem um tempo exclusivo para discursivo. Então, por exemplo, tem concursos que você faz a prova objetiva pela manhã e a prova discursiva pela tarde. Isso aí acaba jogando favorável a você fazer um rascunho. Mas também depende do tempo. Se você tem, por exemplo, ali 3 horas para fazer 2 ou 3 questões, ainda assim o tempo para fazer 3 rascunhos é muito apertado. Então, você tem que considerar, o rascunho ele só serve quando você tem o tempo sobrando. Se você tem um tempo apertado, o rascunho vai te prejudicar e o custo-benefício dele é ruim. Por que o custo-benefício do rascunho ele é ruim? Pelo seguinte, pelo simples fato de que a pontuação da prova ela é basicamente nota de conteúdo. Então, se você acaba escrevendo de forma pouco coesa o texto ou de uma forma feia, digamos assim, você não tem um texto super encaixadinho, mas você colocou o conteúdo e as palavras-chave, que a gente vai tocar nesse ponto também depois das palavras-chave. Se você colocou as palavras-chave e o conteúdo de forma satisfatória, o seu texto vai pontuar, pessoal. Então, assim, o rascunho é mais para você ter a forma daquilo ali, do seu texto. E isso não vai ser tão relevante na sua nota final. Bancas como o Sebrasp, por exemplo, reservam, sei lá, de 40 pontos de uma discursiva, 1,5 ponto é pela forma, pela apresentação, pela coesão do texto. E 38,5 é de conteúdo. Então o benefício do rascunho, o custo-benefício do rascunho, ele é muito ruim para que você perca tempo com ele. Daniel, então o que você sugere que eu faça? Bom, eu sugiro o seguinte, que você pegue aquela parte de rascunho que você tem disponível e faça um fichamento. Você vai ter, por exemplo, 3 perguntas ali numa prova discursiva. Você pode usar aquele espaço para responder brevemente as perguntas e planejar o texto. Você coloca, por exemplo, no primeiro parágrafo, introduzir sobre tal assunto. Segundo parágrafo, relatar isso e aquilo. Terceiro parágrafo, relatar isso e aquilo. Parágrafo de conclusão, relatar tal coisa. Então você faz um fichamento das coisas que você quer fazer no texto, porque depois você pode ir até adicionando algumas outras ideias ali por perto, enquanto você desenvolve o texto. E depois você parte para fazer o texto definitivo de forma direta, sem construir um rascunho. Você vai construir um fichamento ali com os principais pontos que você deve escrever. Era isso que eu fazia. Daniel, você não precisa treinar para isso? Bom, essa é a terceira coisa que eu quero falar com vocês. O terceiro fato sobre a discursiva. E o terceiro fato sobre a discursiva justamente é isso que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte: se você não tem costume de escrever, treine a discursiva. Pegue temas, tem muitos cursinhos por aí que dão temas inéditos para você escrever, para você responder sobre os assuntos. Eu mesmo tenho um pacote aí de discursivas que eu ofereço para correção também. Vou deixar o link na descrição, quem quiser e tiver interesse aí, né? No caso é para o concurso do STM. Quem quiser, fica a dica aí. Mas se você não treina, você não tem noção do tempo que você vai gastar na prova. E aí, se você não treina e você ainda inventa de fazer um rascunho, você vai perder mais tempo ainda. Então, terceiro fato é o seguinte, pessoal: treine, faça. Você pode colocar. Eu não gosto de colocar metas assim, de ficar fazendo um tema por semana, talvez. Você pode colocar essa meta para você. Mas se isso te atrapalhar de estudar o conteúdo, eu acredito que não vale tanto a pena. Você pode treinar a cada 15 dias, dependendo do prazo que você tem aí para o concurso. Então, o treino ele é fundamental não para você aprender a escrever, mas sim para você ter controle do tempo e você tá treinado para aquela situação de pressão. Então você pode simular, talvez na sua casa, né, um tempo para você fazer a prova discursiva, pegar um tema e executar.
E assim você vai ter noção melhor de quanto tempo você gasta escrevendo um texto definitivo. Você vai se sentir travado, por exemplo, de fazer isso que eu dei a dica, né, de escrever direto passando a limpo. Daniel, parece que trava ali, mas conforme você vai treinando, você vai vendo que as coisas fluem na sua cabeça, se você tiver estudado o conteúdo, logicamente. Sem a dica 1, você não consegue executar isso que eu estou falando. Então, treinando, você vai pegando a confiança de executar essa questão que eu te falei na dica 2 sobre o rascunho. Então, não é questão de talento, é questão de treino. Se você começar a treinar, você vai pegar a prática e vai se sentir mais confiante e vai perder menos tempo na hora da prova. E vai ver que o texto flui. Se você tem costume de leitura, no caso aqui a gente fala de clássicos também, né? Que é uma leitura muito aprofundada, muito séria. Se você tem costume de leitura, você ainda sai na frente dos outros, porque você vai ter um arcabouço, né, na sua cabeça de linguagem que você vai conseguir desenvolver o seu texto diretamente sem fazer o rascunho antes, com mais facilidade. Então, se você lê bastante e treinar bem a questão do tempo, você vai se sair bem na discursiva. Dica número 4. Qual que é o fato número 4 que eu percebi nas provas discursivas? É o seguinte: o padrão de resposta da banca examinadora, ele é baseado em palavra-chave do conteúdo. Daniel, o que é palavra-chave? Pessoal, palavras-chave são aquelas palavras que tem que estar na prova, na sua prova discursiva, para que ela seja bem avaliada em relação ao conteúdo. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Se você está fazendo uma prova de contabilidade pública e o examinador quer saber o que é provisão, você sabe que provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Então aí você já tem algumas palavras-chave. Provisão é um passivo e é incerto. E aí ele pergunta para você quando que é reconhecida uma provisão. Então você sabe que a provisão é reconhecida quando for possível que haja saída de recursos para liquidar a obrigação e também que a estimativa possa ser feita de forma confiável. Então você tem algumas palavras-chave aí. Seja possível, a estimativa seja confiável. Essas palavras são fundamentais. Porque o que vai acontecer, pessoal? O examinador, ele não está interpretando a sua cabeça na hora da correção. Ah, eu quis dizer tal coisa, eu quis dizer aquilo. Não. Ele vai basicamente pegar o seu texto e comparar com o padrão de resposta. E o padrão de resposta tem as definições com as palavras-chave. Quando o corretor bate o olho no seu texto e vê que você usou aquelas palavras-chave que você tem no seu conteúdo, ali do conteúdo da prova, né? Ele já olha com bons olhos para o seu texto e já vai assim, pô, esse cara aqui sabe o conteúdo. Então, pessoal, muitas vezes a gente tem que decorar definições, porque as definições elas têm as palavras-chave que vão fazer você se dar bem. Mais uma vez, voltando para aquele ponto 1, que é o estudo do conteúdo. O estudo do conteúdo é fundamental para que você conheça as palavras-chave do assunto. É muito importante isso. O corretor do seu texto, ele vai comparar a sua resposta a um padrão. Ele não vai buscar as entrelinhas, interpretar o seu texto. Ele vai fazer um trabalho bem básico, comparação desse com aquele. Então, é muito importante que você use as palavras-chave e são elas que vão fazer que você tenha uma pontuação de conteúdo muito alta na hora da sua correção. Outro exemplo, pessoal, que a gente pode dar em relação a essas palavras-chave é quando você tem, por exemplo, no âmbito do direito administrativo, o examinador pergunta para você o que é motivo no âmbito dos atos administrativos. Nós sabemos que tem o motivo, o objeto, a competência, a forma e a finalidade nos elementos do ato administrativo. Se ele perguntar para você o que é motivo, se você não colocar no papel, por exemplo, são os fundamentos de fato e de direito que dão ensejo à prática do ato. Se você coloca isso, acabou. Ele vai te dar a nota máxima. Porque você colocar
colocou lá que são fundamentos de fato e de direito. Ele já vai bater o olho na palavra-chave, fundamentos, fato, direito, e vai ver que você sabe. Então, essas palavras são muito importantes para que você tenha a sua prova bem avaliada. Não adianta você contornar, falar motivo é aquilo que aconteceu, que fez com que alguém visse que precisava fazer um ato administrativo. Não. Fundamento de fato e de direito. Pronto. Isso mata a questão. Entende? Então as palavras-chave são importantíssimas, só para dar mais um exemplo para vocês, né, do que seria isso. Por fim, pessoal, e não menos importante, o fato número 5, que é: se você estudar padrões de resposta da banca, você vai entender melhor como tudo isso funciona. Então, os sites das bancas examinadoras, eles são cheios de padrões de resposta de concursos relevantes, como o Bacen, como o MPO, como vários que estão acontecendo agora, nesse ano de 2025. Se você está estudando para algum concurso e tem curiosidade de pegar esses padrões de resposta, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Você vai ver palavra-chave, os conceitos que eles aplicam. Então, você examinar um padrão de resposta da banca e, se possível, conseguir uma prova que tenha sido bem pontuada, você vai ver ali como que a banca pensa na hora de corrigir. E muitas vezes isso vale mais do que 10 aulas sobre como escrever bem, como fazer uma redação ideal, porque você vai entender que o padrão é comparado com o que você escreveu e aí você vai ver que aquilo ali é mais simples do que você imagina. É escrever aquilo que está no padrão. É claro, você não vai saber o padrão antes, mas se você sabe as palavras-chave do conteúdo, você vai se dar bem. Então, você começa a entender como a banca avalia a sua redação, a sua prova discursiva, e te dá um norte para que você entenda como fazer uma redação um pouco mais direta ou um pouco mais enxuta, né, no caso. E ajuda a ver onde que você pode errar ou ajustar melhor a sua prova. Então, estudar padrões de resposta da banca em relação a conteúdos que você conhece vai te ajudar muito, muito na hora de você se preparar para a sua prova discursiva. E é isso, pessoal. Esses são 5 fatos que eu aprendi nas provas discursivas, nas minhas experiências com concurso. Então, basicamente primeira coisa, estudar o conteúdo é estudar para a prova discursiva. O segundo fato é que o custo-benefício de um rascunho ele é muito ruim e você não deve fazê-lo, na minha visão. O terceiro é que sem treino você não consegue escrever bem. O quarto é que as palavras-chave são fundamentais na hora de você ser bem avaliado numa prova discursiva. E o quinto é estudar os padrões das bancas. Usando tudo isso, você, aliado principalmente com o estudo do conteúdo teórico, vai fazer você voar em provas discursivas e chegar aonde eu consegui chegar, que é a ponto de tirar 98% da pontuação de uma prova de um concurso tão concorrido como foi o Banco Central, né? Então, se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre essa questão de provas discursivas, eu peço que você se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo para chegar a mais gente aí que também está nessa empreitada de concursos. Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos e tchau, tchau!